E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as maneiras de extrair informação automática do seu modelo de projeto, garantindo que as especificações sejam as mesmas na planta, no corte, na fachada, nas planilhas e nos memoriais descritivos. E para isso a gente tem que entender que o ArchiCAD, o sistema BIM, ele funciona não somente com modelagem inteligente, mas também com informação inteligente. A gente tem que alimentar os elementos para depois extrair essas informações através de textos automáticos e rótulos automáticos. E muita gente ainda trabalha com ArchiCAD utilizando os rótulos de maneira manual, ou seja, eu escrevo as especificações de um material numa planta e a mesma especificação eu escrevo diferente no corte. Isso pode gerar, mesmo que a especificação seja a mesma, um texto diferente e a falta de padronização no seu projeto. Então é importante utilizar as ferramentas integradas de maneira integrada, para que a gente consiga ter a garantia e a tranquilidade de que as informações, uma vez alimentadas corretamente, vão ser refletidas em todas as planilhas e memoriais dentro do nosso projeto. Vamos dar uma olhadinha como é que funcionam os rótulos na maneira prática. O primeiro método que eu vou usar para fazer o rótulo é o rótulo manual. Eu vou clicar e vou especificar esse material ou elemento de maneira manual. Eu estou com esse projeto aqui, vamos supor que eu queira documentar essa poltrona, por exemplo. Eu vou clicar na minha ferramenta de rótulo, vou parar o mouse em cima dela, vai ficar azul selecionado, e eu vou documentar essa poltrona aqui de maneira manual. Quando eu clico aqui, você vai perceber que o texto apareceu. Eu posso clicar dentro desse texto, clicar 2 vezes e alterar esse texto. Por exemplo, poltrona, X, Y, Z, um modelo específico. Acabamento, couro, bege. Marca específica. Medidas X, Y, Z. Posso colocar as medidas, enfim, a especificação que eu quiser manualmente. Porém, toda a especificação que eu fizer manualmente, eu vou ter que repetir em planta, em corte, em fachada, em elevação e também nas planilhas, se eu quiser um memorial descritivo desses equipamentos. O que acontece nesse caso é que se eu acabar mudando o material da poltrona de couro bege para outro tipo de tecido, eu vou ter que alterar cada rótulo específico que eu fiz individualmente e não vinculado ao elemento. O que não é legal. O mais interessante é trabalhar com rótulos que vinculem a informação do elemento para a gente poder extrair essas informações. Então, por exemplo, eu sei que essa poltrona aqui, quando eu clico nela, ela é uma poltrona de 60 por 70. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no rótulo e colocar as medidas 60 por 70 centímetros. Depois eu clico em OK, valido essa informação. Só que se eu clicar na minha poltrona e alterar as medidas dela aqui em cima, agora eu vou dizer que ela é 80 por 80. Em planta, você vai perceber que ela é alterada, mas o rótulo se mantém estático, o que é ruim, porque sempre que eu alterar o projeto, é importante que as minhas informações de documentação também sejam alteradas. Eu separei esse esquema aqui para a gente falar um pouco sobre os tipos de objetos e as informações vinculadas a ele que a gente, porventura, pode querer colocar dentro do nosso memorial ou dentro das especificações de projeto. Então, por exemplo, eu tenho um mobiliário de sofá. Eu posso especificar loja, fábrica, tecido, o tipo de madeira. Se eu tiver uma composição de parede, eu posso especificar a composição, material, estrutura, observações para a obra. Se eu tiver um equipamento como fogão, micro-ondas, forno, eu posso especificar loja, fábrica, material, a voltagem, o acabamento, marca e informações técnicas gerais. Se eu tiver paisagismo, a mesma coisa, tamanho, dimensões, espécie e por aí vai. Então, as informações gerais, elas são tudo o que a gente quer documentar dentro do nosso projeto, independente da informação que seja. São exatamente as informações que a gente estava colocando manualmente ali na poltrona. Eu, particularmente, separo as informações em 2 categorias: informações automáticas e informações manuais. O que são informações automáticas e informações manuais? Informações manuais são todas as informações que a gente precisa alimentar manualmente no objeto, ou seja, eu preciso colocar o nome do fabricante, o endereço do fabricante, a marca, o acabamento, código do produto, ou qualquer outra informação que eu não possa vincular diretamente ao modelo. E o que são informações automáticas? São informações diretamente ligadas ao modelo do projeto, ou seja, medidas como, por exemplo, largura, altura e profundidade são informações que vêm direto do modelo, ou seja, eu não preciso me preocupar em alimentá-las se
se eu já tiver alterado o meu modelo de maneira correta no projeto. Vamos ver esses dois exemplos aqui na planta. Vamos supor agora que eu vou utilizar um rótulo automático, que é a proposta do que a gente está falando. Eu vou pegar o mesmo rótulo, vou inclusive fazer um conta-gotas dele, e utilizar na mesma poltrona. Vou puxar uma linha guia, colocar ele aqui embaixo. Você vai perceber que ele veio exatamente como o rótulo de cima porque eu usei um conta-gotas. E o que eu vou fazer agora é simplesmente clicar dentro do texto e alterar as informações que ele está extraindo. Vou clicar 2 vezes. Só que agora, ao invés de um texto manual, eu vou extrair um texto automático. Como é que funciona? Eu posso, por exemplo, escrever medidas, 2 pontos, e ao invés de escrever a medida, eu vou, nesse ícone aqui, buscar uma medida automática do modelo associado. Então eu posso clicar no texto automático e buscar, por exemplo, a medida de largura, que vai estar associado ao elemento dentro de parâmetros gerais. É importante prestar atenção em parâmetros gerais. Cliquei 2 vezes, automaticamente ele trouxe 80 centímetros dentro da medida geral da poltrona. Agora eu posso buscar a medida de comprimento. Ele já achou para mim aqui, objeto luminária comprimento. Clico 2 vezes e como eu sei que essa poltrona é 80 por 80, ele também trouxe os mesmos 80 centímetros. Se eu buscar altura, em parâmetros gerais, ele vai buscar a altura do elemento, também é 80 centímetros. E o que eu posso fazer agora é separar esses textos automáticos com um xizinho. Então eu posso clicar aqui com a seta, dar uma barra de espaço, colocar um X, ir para o outro código e barra de espaço X. Dessa maneira, eu consigo contextualizar as medidas automáticas do projeto vinculadas ao modelo. Então isso eu chamo de informação automática. Se eu clicar na minha poltrona, vier nas configurações de medida dela aqui em cima, e alterar a largura e a altura por aqui, por exemplo, 60, 50, de maneira automática o meu rótulo responde às alterações que eu apliquei no elemento. Tanto que ele já traz aqui 50 por 60 e 80 centímetros é a altura padrão dessa poltrona que a gente não alterou, inclusive ela está fixa. Então esse tipo de gestão de informação garante com que você tenha um projeto mais assertivo. A gente utilizou aqui a informação de medidas associadas ao modelo, mas a gente também pode trazer informações como a gente sugeriu. Modelo, acabamento, couro, marca e por aí vai. Vamos fazer agora um exemplo trazendo marca e modelo da poltrona. Se eu clicar aqui na minha poltrona agora e clicar no ID e propriedades, nesse ícone aqui de atalho, ou no próprio Ctrl+T do objeto, vindo nas configurações, a gente vai perceber que em classificações e propriedades, aqui embaixo, eu tenho uma série de propriedades que eu posso utilizar para poder referenciar o meu modelo. Então, por exemplo, eu posso, aqui em informações do produto, colocar um modelo. Poltrona, modelo XYZ. Eu posso colocar, por exemplo, o fabricante, o nome da loja. Assim como eu posso criar uma série de outras propriedades que vão extrair informações desse modelo. Nesse caso, a informação do produto está modelo poltrona XYZ. E o fabricante está, por exemplo, loja A. Pode ser qualquer tipo de loja. Ou uma poltrona assinada, caso você queira colocar o nome do artista aqui vinculado ao produto. Então, nesse caso, a gente tem aqui duas informações. O modelo, que já tem um nome associado a ele. O fabricante, que tem um outro nome associado a ele. E aqui eu também tenho até o valor da poltrona. No caso aqui, 650. Eu posso botar que essa poltrona custa R$2.000, por exemplo. Quando eu clico em OK, como eu não vinculei nenhuma informação ao rótulo, nada aconteceu. Mas se eu clicar nesse mesmo rótulo aqui e editar ele pedindo as informações que a gente sugeriu, eu posso, por exemplo, apertar o Enter com o Shift pressionado, ele habilita a colocar mais informação. Então eu posso escrever, por exemplo, fabricante, 2 pontos, lembrando que o texto prévio eu estou colocando manualmente para poder referenciar a informação direta do elemento. Então, fabricante, eu posso clicar em texto automático, buscar fabricante, clicar 2 vezes ou adicionar, e ele já vai trazer para mim que essa poltrona pertence à loja A. Se eu apertar o Shift Enter novamente e escrever modelo, 2 pontos, clicar em texto automático e escrever modelo, 2 pontos, clico 2 vezes, ele vai adicionar para mim o modelo da poltrona. E eu posso também replicar isso, escolher valor e pedir também o texto automático referenciando o valor dessa poltrona. Dessa maneira, quando eu dou OK aqui na minha propriedade de rótulo, ele já buscou todas as informações automáticas da nossa poltrona. Medidas, loja, modelo e valor. De maneira que, se eu vier aqui na minha poltrona e alterar as informações dentro das planilhas de propriedade,
Agora eu posso dizer que o modelo é A, o valor é R$ 5.000 e automaticamente você vê a alteração em planta. Ali você já está vendo que o rótulo alterou. A loja é loja B e se eu mudar as medidas ele também vai alterar. Dessa maneira eu consigo utilizar esse rótulo para poder documentar o meu projeto, seja em planta, em corte, em vista, em fachada e também nas planilhas inteligentes, que eu posso gerar um memorial descritivo dos elementos utilizando essas informações integradas. E uma outra coisa interessante é que eu consigo pegar esse rótulo aqui, clicar 2 vezes nele e customizar a representação gráfica. Eu posso colocar, por exemplo, as chamadas em negrito. Por exemplo, todos esses aqui. E os textos automáticos, eu posso colocar uma cor diferente. Por exemplo, um cinza mais claro. Para poder diferenciar os elementos. Vou isso aqui assim. Por exemplo. E dessa maneira, eu tenho um rótulo talvez mais interessante para a gente poder usar dentro do projeto. Ele vai ficar com uma representação um pouco melhor. E se eu gostar desse tipo de rótulo, eu posso clicar dentro dele. Posso clicar aqui com o Ctrl T ou clicando na opção de configurações do elemento. E aqui em cima nessa estrela, eu posso favoritar o meu elemento para que eu possa usar em outros aspectos de projeto. Eu posso clicar aqui nessa estrelinha, rótulo, projeto, executivo. Um exemplo. Quando eu salvo esse rótulo como projeto executivo, ele já fica disponível para utilizar em outros aspectos. Eu posso clicar em OK, por exemplo. Posso vir aqui nesse outro exemplo, que são equipamentos de cozinha, parar o mouse na minha ferramenta de rótulo, nessa seta aqui, clicar em cima, e ele vai mostrar os rótulos salvos, incluindo o que eu acabei de salvar, rótulo projeto executivo. Quando eu clico 2 vezes, eu posso alimentar esses equipamentos aqui com a mesma documentação. Vou arrastar um pouco para cá. E eu posso documentar esses equipamentos da mesma maneira. Medida, fabricante, modelo e o valor. Interessante que as medidas são fixas, porque ela está representando diretamente a medida do objeto. 193 de altura, 90 de largura e 75 de profundidade. Se eu aumentar aqui no meu objeto para 2 metros, 60 por 60, o meu rótulo vai responder automaticamente a essas alterações, junto com a representação técnica em planta. E se eu vier no meu modelo e alterar o fabricante, por exemplo, clicando aqui e dizendo que o fabricante eu quero personalizar a informação, eu posso dizer que o fabricante é loja Y. E automaticamente o meu rótulo vai trazer a informação do fabricante loja Y. Dessa forma a gente consegue ter uma gestão de informação muito mais assertiva, garantindo que o nosso projeto seja bem documentado e reduzindo o risco de erro na hora de emitir um projeto executivo. Lembrando que aqui a gente criou um rótulo para projeto executivo. Eu posso criar um rótulo para estudo preliminar, um rótulo para luminotécnica, um rótulo para hidrossanitário, um rótulo para marcenaria, enfim, dependendo da sua necessidade dentro do projeto. E se você quer aplicar o ArchiCAD dentro do seu fluxo de trabalho individual ou dentro do seu escritório, é só mandar a mensagem para a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha para ele poder chegar em mais pessoas que têm interesse em aprender ArchiCAD. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!